Vamos lá, vamos pro Lula. Vamos lá. É preciso saber o que é. Muitas vezes aqui no Nordeste, a mãe dava cachaça para uma criança para poder matar a fome ou enganar a fome dela. Aqui nós temos exemplos mil. Pausa aqui, meu Deus do céu, velho. Olha as coisas que esse cara fala, velho. Olha as coisas que... Eu vou te falar uma coisa, cara. Quando você pega, por exemplo... Os egípcios, eles faziam isso, né? Eles tomavam muita cerveja porque, primeiro que a cerveja tem uma altíssima densidade calórica, né? Então os caras trabalhavam pra caramba no som, não sei o que lá, tomavam muita cerveja. Segundo, porque a água era contaminada, né? Então você fazia cerveja, o álcool da cerveja matava ali os micro-organismos. Então era mais seguro você tomar cerveja do que tomar água. Agora, mano, o Lula vinha falar que no Nordeste as mães dão cachaça pro filho. Só porque... se foi a mãe dele. O que você tá falando, cara? O Lula, ele só, mano, é calango com cachaça, o menu do Nordeste, cara? Olha as merdas que você tá falando. Tem ovo de... Como que é? Ovo de ema? Sei lá, eu só sei te dizer o seguinte. Se eu falo um negócio desse, eu sou processado na hora. Se eu falo, meu irmão, sabia que no Nordeste as mães dão cachaça pro filho porque não tem o que comer? Eu te garanto que eu tomo um processo no mesmo momento. É impressionante, cara. O cara fala, não, é o seguinte, ó. Não é pra colocar foto desse homem sem dente feio aí e ainda por cima negro. Não, tudo bem, foi o Lula que falou, né? Foi o Lula que falou, né? Gente, o político tá rico porque ele já roubou, pô. Não, no Nordeste a gente dá cachaça pras crianças porque não tem o que comer. Aí tá bom, e ele vai falando as coisas aí, velho. Vambora, vamos lá. Tivemos em 1915, 1930, no Ceará, campo de concentração para evitar que os pobres do Ceará fugissem para outro estado para não morrer de fome por causa da seca. E o que os governantes da época enfrentaram? Frente de trabalho. Era você contratar um monte de gente, pagar quase nada para tirar a terra de um lado e colocar do outro. No ano seguinte tirava daquele lado e voltava para o outro. Ou seja, era uma falta de vergonha. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República. Nossa. E que eu ia trazer água pra cá. Nossa senhora, cara. E a galera aplaude. Ele Pausa sabia. Aqui. Cara, de um lado você tem o Bolsonaro indo em igreja, né? E aí o Silas Malafaia fala, porque Deus, você tem que dar o que é de Deus, dá o dízimo e vota em quem Deus tá mandando, que é o Bolsonaro. Aí o Lula vai lá e fala assim, Deus deixou o Nordeste sem água porque saberia que eu seria presidente da República. Cara, ó, esse cara, ele simplesmente pode falar tudo o que ele quiser. Ele fala, meu, ainda bem que teve o Covid, que matou um monte de gente. Ainda bem que vocês passaram mais de 100 anos sem água, porque Deus fez isso de propósito, porque sabia que eu ia ser presidente para trazer água para vocês. E as pessoas aplaudem. As pessoas aplaudem, não. É isso aí, Lula, tamo junto. Deus deixou a gente morrer de fome, a minha avó morrer de fome, de sede, porque sabia que você ia ser presidente para dar água pro meu filho. Puta que as pessoas aplaudem. Eu tenho uma tese, cara. A minha tese é o seguinte. O Lula, ele pode falar tudo que ele quiser. Tudo. Eu nunca vi as pessoas repreenderem o Lula por conta de uma fala dele. O Lula pode falar tudo o que quiser. Faz favor, me manda esse vídeo no privado. Faz favor, empurra o Valdemar um pouquinho pro outro lado aí, que ele tá atrapalhando o like ali, ó. Então vamos fazer o seguinte, Vamos colocar aqui, ó. Colocar eles aqui, ó. Não, porque vai atrapalhar teus cortes. Tira daí. Quando você for falar dele, você põe, lindo. Todo mundo aqui vê o Valdemar e o Marcos do Vaz. As pessoas vão saber. Ó, termina de ver isso aqui. Vamos lá? Ah, não, mas aí vai mostrar som, é ruim mesmo. Ó, deixa aí, quando você for falar deles, você pega. Tá. Eu sei que a paixão é grande, mas... Me manda pro pai. Calma, termina de ver o vídeo. Vamos lá. Que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote d'água na cabeça. Por isso é que eu não tenho pescoço. Você percebe que meu pescoço está tendo carregar pote na cabeça. Somente uma pessoa que tinha passado por essa experiência era possível trazer água para cá. É preciso... E as pessoas aplaudem. A minha tese é, o Lula pode falar tudo o que ele quiser. Ele pode falar tudo o que ele quiser. Se ele amanhã acordar e falar assim, eu acho que tem que matar o povo do Nordeste, as pessoas vão... Ele tá falando isso porque de alguma forma ele quer me dar mais alguma bolsa. Né? Vamos lá. Põe na tela aí. Lula indicará mais 2 ministros do STM, Superior Tribunal Militar, é isso? Que julgarão Bolsonaro
e militares condenados. O presidente Lula da Silva indicará nos próximos meses mais 2 ministros para o Superior Tribunal Militar, que julgará a perda de patente de Jair Bolsonaro e outros oficiais de alto escalão das Forças Armadas condenados do STF, no caso da trama golpista. Entre eles estão os ex-comandantes Paulo Sérgio Nogueira do Exército, o Almir Garnier Santos da Marinha, e até o final do ano, 2 ministros do STM completarão 75 anos de idade, idade de aposentadoria compulsória. Saúde. Até o fim do ano. Tá errada a matéria, né? Olha lá. Até o final do ano, 2 ministros do STM completaram 75 anos de idade, idade de aposentadoria compulsória, até o final do ano. Eles eram uma de Alan dos Santos, né? Eu vou... Como é que ele falou? Como é que é? Ele decidiu deixar você para agir, para provar, não sei o que lá. Vamos lá. Frente de vocês. Com isso, serão 4 os ministros indicados pelo presidente Lula, que já indicou 2 nesse terceiro mandato. E assim a gente vai, né, vendo o PT dominar todo o resto das instituições. Vamos para o próximo? Aí nós vamos chegar onde interessa. Vamos falar de Gilmar Mendes, vamos falar do nosso querido opositor, né, do Alexandre de Moraes, porque depois que o Paulo Figueiredo apontou o dedo pro Gilmar Mendes e falou: você trate de falar mal do Alexandre de Moraes, hein? Não apoie as ações dele, né? Vamos ver se deu efeito. Vamos ver o que ele tá falando. Vamos embora. Seguiu os próprios trâmites diante das investigações feitas pela Polícia Federal e depois da denúncia do Ministério Público, das provas apresentadas, e teve um veredito, como vocês sabem, bastante seguro sobre essa matéria. Teve uma divergência, mas é absolutamente normal nesse contexto, mas os votos mostraram a coerência do julgamento, e acho que o Brasil, num momento bastante delicado da vida internacional, da vida mundial e também da vida nossa, da vida local, o Brasil deu um belo exemplo para o mundo de que tentativas de golpe, de atentados contra a democracia precisam ser punidos. Acho até, com todas as vênias, como vocês costumam dizer, que o voto do ministro Fux está prenhe de incoerências, porque, a meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. Seguiu os próprios... Vamos lá. A minha pergunta é pro Paulo Figueiredo, que tá lá falando que vai ter sanção, que não sei o que lá. E aí, meu? E aí? E aí, velho? Cadê o Gilmar Mendes indo contra o Alexandre de Moraes e ajudando a soltar o mito? Eu tô esperando até agora, cara. Tô esperando até agora. Vamos lá? Próxima. Moraes determina... Ah, que agora o Moraes tá bonzinho, tá? Vamos lá. Moraes determina cumprimento de pena em domiciliar a Débora do Batom. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou esta segunda-feira o início do cumprimento da pena de Débora Rodrigues dos Santos, condenada a 14 anos de prisão pela participação nos atos antidemocráticos, em 23. Em 23. Débora ficou conhecida por ter pichado a estátua da justiça com a frase "perdeu mané". Ela vai cumprir pena inicialmente em prisão domiciliar, conforme decisão do STF em abril desse ano, com as seguintes medidas cautelares: uso de tornozeleira eletrônica, proibição do uso de redes sociais, proibição de se comunicar com os demais envolvidos por qualquer meio, proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, salvo com expressa autorização do STF, proibição de visitas que não estejam previamente autorizadas pelo STF, exceto advogados, pais e irmãos. Não há mais recursos possíveis no STF. Em agosto desse ano, a condenação transitou julgada após esgotar assim os recursos possíveis pela defesa. Débora foi enquadrada nos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Ela também foi condenada a pagar 100 dias de multa no valor de 1/3 do salário mínimo, cerca de 50 mil no total, e ao pagamento solidário de 30... O que é esse pagamento solidário? 30 milhões por danos morais coletivos, que será dividido entre réus condenados pelos atos antidemocráticos. Então é tipo assim, ela tá condenada no meio com todo mundo, é isso? Como é que funciona isso? Condenação coletiva. Todos eles são condenados a pagar 30 E milhões. aí, como é que faz?
Divide e vai pagando. Cada um paga um pouquinho? Cada um paga Ué, um mas se eu sou muito milionário e outra pessoa não, é eu muito... acho que é proporcional, não tenho certeza. Mas O valor da multa solidária deverá ser destinado à reconstituição dos bens lesados, conforme o artigo 13 da lei tarará. É igual na justiça trabalhista, quando duas empresas são condenadas solidariamente. A responsabilidade é das duas, as duas Nunca têm que vi pagar. isso. Você nunca viu responsabilidade solidária? Por exemplo, eu sou terceira em uma empresa. E aí quando eu vou Só uma processar... coisa, o Davi Kelson, tá porra, só porque passou o botão numa estátua? Não, cara, Davi Kelson, não, cara. Você não entendeu que não é por isso? Nossa senhora. Mas aí, como é que define? Então, a responsabilidade é solidária, dos dois. Eu sei, Eles mas que por tem exemplo... que definir. Por exemplo, eu sou terceiro numa empresa pequena que presta serviço para uma super empresa multimilionária. A responsabilidade da super empresa multimilionária é maior, mas se ninguém pagar, as duas são prejudicadas. Então aí a justiça define que a responsabilidade é solidária, cada um tem que pagar a sua parte, proporcionalmente ao tamanho da empresa e proporcionalmente ao tamanho do dano que cada um causou. Então, por exemplo, nesse caso da empresa terceirizada, a empresa terceira tem mais responsabilidade sobre o contrato do funcionário do que a empresa Eu sei, mas que é contratou difícil a terceira. quantificar, Mas é né? difícil quantificar. Assim, pra se isso ficou que 30 existe. milhões, tá, quanto é a parte dela? É, mas o juiz deve distribuir igualitariamente. Pois é, foi aparecer, ó lá. Pergunta se o Mito vai dar 1 centavo do Pix dele pra pagar alguma coisa. 40 milhões, tá? No Pix, não era no mais 17, não. Depois ele falou que foi 40. Quem? O Bolsonaro ganhou 40 milhões de reais no Pix. Tanto que não sei se você viu esse vídeo, mas o Flávio Dino brinca com o Alexandre de Moraes sobre isso. O Alexandre de Moraes, ele coloca multa de 1 salário mínimo por dia. E aí o Dino interrompe ele e fala assim, olha... Levando em consideração o que o réu falou que ganhou um certo valor no Pix, eu peço para que você aumente para 2 salários mínimos. Aí o Alexandre de Moraes fala, é verdade, ele ganhou 40 milhões no Pix, né? Aí o Dino ainda brinca assim, se eu soubesse, se eu lembrasse do valor exato, eu tinha pedido a multa de 3 salários. Tem esse vídeo. Vamos lá. Deve estar bem triste na mansão dele agora. Enfim. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.